Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, capítulo 6. Como nós temos estudado todas as quintas-feiras, com base no livro de Eclesiastes, eu quero meditar com você no dia de hoje sobre o capítulo 6. E à medida que você encontrar em reverência a palavra de Deus, quero convidá-la a se colocar em pé. E lembrando aos irmãos que nós temos a salinha funcionando. Se você tiver alguma criança que quiser deixar na salinha, você pode ficar à vontade. Eclesiastes capítulo 6, todos acharam? Ainda há misericórdia? Não os havendo? Assim diz o texto sagrado. Há um mal que vi debaixo o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, não conhece, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos orar, curve a sua cabeça. Santo Deus, Senhor, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua presença é real. Te agradecemos, ó Pai, porque o nosso coração anela por Ti. A nossa alma tem sede e fome de Ti. Oh, Pai querido, nós exultamos no Senhor, o Deus da nossa criação. Oh, Pai querido, nós sabemos, ó Pai querido, que a alma muitas vezes deseja coisas deste mundo, dessa terra. Mas nós sabemos que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus se somos filhos dos teus. E aí, ó Pai querido, pela fé, através da oração, movidos pelo teu Santo Espírito, nós nos aproximamos de Ti e nos distanciamos desse mundo frio, tenebroso, calculista, que muitas vezes reside nas trevas. Pai, encha-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito. Abra, Senhor Deus, nessa noite as cortinas para que possamos vislumbrar a Tua glória. Se possível for, Pai, nesse momento queremos estar assim como Moisés na fenda da rocha, para ver o Senhor passar e não sermos consumidos pela Tua glória. Mas encha-nos, ó Deus, do Teu poder. Pai querido, os nossos corações estão sedentos de Ti. Fala, Espírito Santo de Deus, fala às nossas mentes, aos nossos corações, assim como o Senhor já tem ministrado através dos louvores. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar poderosamente às nossas vidas, para que possamos sair daqui transformados, impactados pelo Teu poder que opera em nós. Oh, Deus querido, nós sabemos que chegou um momento na vida de Moisés, que o Senhor convidou, pediu a ele que convidasse 70 homens, para que o Espírito de Moisés, o Espírito que profetizasse, o Espírito do Senhor que estava sobre Moisés, pudesse então ser dividido com aqueles homens. E nós sabemos, ó Pai, que todos foram cheios da Tua glória.
porque não é o espírito de Moisés, mas era o espírito do Deus Todo-Poderoso. É o espírito que tem para todo homem, toda mulher que almeja se achegar ao Senhor, que almeja ser cheio do teu Santo Espírito. E nessa noite o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o salmista diz: ei, não será preciso que se levante outra geração que venha após nós, mas que nós possamos tomar posição diante de Ti. Ministra, Deus, aos nossos corações, no doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, nós temos aprendido hoje, estudando sobre o capítulo 6 de Eclesiastes, ou seja, são 6 quintas-feiras falando sobre Eclesiastes. Mas não é o livro de Salomão, é o livro do próprio Deus, porque foi soprado por Deus aos ouvidos de Salomão. E nós sabemos que esse livro, ele tem falado muito aos nossos corações. Salomão já escreve o livro na sua meia-idade, e Salomão está querendo encontrar um sentido nessa vida debaixo do sol. Ele quer encontrar algo que dá prazer, algo que gera alegria, algo que gera contentamento, algo que gera prazer em viver, algo que nos gera então essa certeza que nós temos que quando nós estamos em Cristo, nós somos imbatíveis, nós somos invencíveis. E por isso ele faz questão de frisar no capítulo 1 que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele diz que todas as coisas, e não existe nada novo debaixo do sol. Tudo aquilo que existe hoje, um dia já existiu. Ele diz então que o mundo é uma eterna mesmice, o sol se põe e se vai todos os dias. E nós podemos perceber que as coisas, parece que quando acontece hoje, nada é novo. Os problemas que muitos de nós vivem hoje, os nossos antepassados já viveram. Aqueles que vieram antes de nós já viveram. No capítulo 2, então, Salomão começa a ir mais fundo. Ele diz, olha, procurando encontrar um sentido nessa vida debaixo do sol, ele então se apegou aos prazeres dessa terra. Ele bebeu tudo aquilo que podia beber. Se tivesse então drogas naquela época, ele usaria, porque ele tentou de tudo. A Bíblia diz então que ele experimentou o riso, ele se afundou na bebida, ele experimentou de tudo. E não só isso, aquilo que pudesse dar prazer, mas ele teve fazenda, ele teve mais gados, mais animais do que todos os reis que vieram antes dele. Ele teve então 700 mulheres, 300 concubinas, as delícias dos homens, como ele diz na sua palavra no capítulo 2. Salomão então teve escravos nascidos em casa, escravos que ele comprou. Salomão então foi o homem que possuiu de tudo. Ele diz no verso 6 do capítulo 2: fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão tinha um pomar, um jardim especial, algo reservado para ele. Salomão então era um homem detalhista, era considerado o homem mais sábio que já existiu na face da terra depois de Jesus. Salomão no capítulo 3 vai dizer que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Ele diz que nada é por acaso. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Salomão então começa a dizer que existe um tempo determinado e nós não temos controle sobre o nosso tempo. Às vezes alguns fazem planos achando que vão chegar aos 80, 70, 100 anos, mas às vezes o fio de prata, como ele diz em Apocalipse, em Eclesiastes, está prestes a ser cortado. Alguns, com toda a sua juventude e força, morrem bem antes de completar 70, 60, 50. Eu sei que alguns ainda no ventre materno acabam por morrer. No capítulo 4, em São Salomão diz, olha, eu vi a opressão debaixo do sol. Eu vi as lágrimas daqueles que eram oprimidos, os pobres. E ele faz questão de dizer no capítulo 4 também, não é bom que estejamos só. É preciso que haja uma companheira, uma ajudadora. Você precisa andar acompanhado.
Mas muitas vezes nós sabemos que há uma dificuldade atual entre as pessoas andarem juntos hoje. Há uma guerra, onde as pessoas não querem muitas vezes baixar a sua fronte, ser humilde muitas vezes para andar ao lado do outro. E nós sabemos que a Bíblia não tem espaço para os orgulhosos, para aqueles que se acham acima da média. Então ele diz, é bom que nós estejamos juntos, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. No capítulo 5 então de Eclesiastes, ele vai dizer que nós devemos ter reverência ao entrar na casa de Deus. Nós não devemos abrir a nossa boca precipitadamente, e nem devemos fazer votos de tolos, ou seja, aquilo que você votar, você deve cumprir. E lá no capítulo 6 agora, o texto que acabamos de ler, Salomão começa dizendo que existe um mal terrível, e esse mal debaixo do sol, e que pesa sobre todos os homens. E nós sabemos que esse mal ainda hoje é presente na vida de muitas pessoas. Sabe, queridos, a primeira coisa que o texto mostra e deixa claro, ele vai dizer, um homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Um homem que tem tudo, um homem que é rico, tem riquezas, tem bens, é honrado, tudo aquilo que a sua alma deseja, o Senhor o dá. Imagine então se você pudesse pedir a Deus, assim como Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar a nação de Israel, e Deus, por ele ter pedido sabedoria, o fez o homem mais rico da face da terra. Agora é entre você e Deus. Imagine então que você é esse homem que Deus deu tudo, porque não acha que você consegue as coisas com a sua força. Nada que você tem é mérito seu. É claro, queridos, que nós sabemos que o esforço humano, ele é importante para que você adquira as coisas, mas ainda assim o seu esforço não vem de ti, porque a sabedoria que você tem foi Deus que deu, o corpo físico que você tem foi Deus que deu, a força que você tem para vencer não vem de você, mas Deus te capacitou para fazê-lo. Imagine um homem que tem tudo. Eu quero dizer para você que nessa noite você sai daqui com essa primeira certeza: tudo é de Deus. Deus é detentor de todas as coisas. É tanto que em João capítulo 3, verso 27, a Bíblia diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então nada que você tem é teu, nada. Eu acho interessante em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 4 a 7, nós sabemos que aqui Davi estava dando posse a Salomão no reino. No versículo 3 ao verso 7, ele diz assim: além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir. Olha a quantidade de ouro: 150 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. E lá no verso 7 ele diz assim: para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Aqui está falando do exército de Davi. Davi, então, ele entendeu que nada do que ele tinha era dele próprio. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 até o verso 16. Vou pedir para Ian colocar na tela para você poder acompanhar. Ele diz assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão
a força e poder. Contigo está o engrandecer e o agir da tua força. Vou abrir aqui na minha versão. E ele diz assim, verso 12: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contido está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Davi então faz questão de dizer que nada do que ele tem veio dele, nada do que ele tem partiu dele. Daniel no capítulo 2, no verso 20, também diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principais, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nada que nós podemos ter aqui pertence a nós. No Salmo 24, ele faz questão de dizer acerca da terra: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que for limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí ele vai dizer: olha, tal é a geração dos que os buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Tudo é de Deus. O Senhor é o Deus que criou todas as coisas. No Gênesis ele já disse: Bereshit bara Elohim. O bara é porque em hebraico quer dizer só Deus tem poder para criar. O homem por si nada cria, o homem por si apenas pega a matéria, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou e agora dá forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 26 do capítulo 1, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, domine ele sobre todas as coisas. No verso 27, ele faz questão de dizer que ele criou o homem a sua imagem e conforme a sua semelhança, os criou homem e mulher. O Senhor é o Deus que cria todas as coisas. O mundo aplaude ao Senhor. No Salmo 19, ele faz questão de dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Observe que tudo é criação dele. O mundo bate palmas para ele, aplaude ao Senhor. Ele diz no verso 7 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. No verso em diante ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ei, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aí ele diz assim: além disso, admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós podemos perceber um Deus que cria, que sustenta, que nos molda, que nos forma. E sabe, esse Deus é tremendo, é poderoso. Mas muitas vezes nós pegamos esse Deus e colocamos de lado nas nossas vidas. Deixamos de dar significado a Deus para dar significado ao mundo. Entenda, Deus é dono de tudo. Tudo que o homem tem vem de Deus. Não pense a você que é mérito seu. E a Bíblia diz que às vezes tem homens que se esquecem de Deus, porque começam a se vangloriar naquilo que possuem. É só você ler Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 12 até o verso 17. Mas existem homens que são assim. Quando vê as suas fazendas aumentar, quando vê o seu gado aumentar, quando vê as suas casas, quando há prosperidade, então começam a se esquecer de Deus. Mas tudo é de Deus, tudo pertence ao Senhor. E aí o Senhor começa a dizer: olha, sabe esse homem que eu dei todas as coisas? E aí ele faz questão de frisar que esse homem, muitas vezes, se ele não puder gozar, se ele não puder usufruir daquilo que Deus tem dado a ele, ele diz assim: um homem a quem Deus deu tudo, porém não permitiu desfrutar da sua prosperidade. Ele diz: se porventura ele gerar 100 filhos, viver bastante tempo, sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, um aborto é melhor do que ele. Uma criança que nasce morta é melhor do que esse homem. Um homem então que só planta, só cultiva, só investe. E nós podemos perceber que se esse homem não usufruir, não gozar dos bens que Deus tem dado, um aborto é melhor do que ele. Imagine a situação, você que muitas vezes se vê numa situação onde você só pensa em prosperar, em crescer, em enriquecer, em ter mais e mais e mais, assim como aquele jovem rico da parábola do Senhor. Ele diz: olha, alma, agora tu tem bastante bens, come, bebe, folga, o que tem guardado em celeiros dá para a vida toda. Aí o Senhor diz: louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é esse homem, que muitas vezes só quer vem a nós. A Bíblia diz que a sua alma não se farta, mas pelo contrário, nós podemos perceber que a alma, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz que nós somos formados de espírito, alma e corpo. Ou seja, o homem é tricotômico, ou aqui nós aprendemos sobre a tricotomia. O corpo então é essa matéria, e nós sabemos que essa matéria, assim que você morre, assim que o seu espírito sobe, assim que você deixa de existir, esse corpo, com pouquíssimos dias, ele volta ao pó, porque ele era pó e volta ao pó. Mas nós sabemos que a nossa alma reside os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos anseios pela vida. Sabe aquelas coisas que muitas vezes não te deixam dormir? Elas estão associadas à sua alma, aos seus desejos. Alguns desejos pecaminosos, alguns voltados ao adultério, alguns voltados tão somente à vaidade, alguns voltados à riqueza dessa terra, alguns querendo gozar o bem de tudo aquilo que tem nessa terra. Mas aquilo que reside é o Espírito. O Espírito está ligado a Deus,
Porque aquilo que é espiritual nós pensamos é a fé, é a adoração, é esse mover que muitas vezes nós estamos apenas vivendo como se nós estivéssemos alimentando a nossa alma, mas o que de fato deveríamos alimentar é o nosso espírito, porque existe uma guerra interior em nós, onde a alma luta contra o espírito todos os dias, e às vezes alimentamos mais a alma com seus desejos pecaminosos do que propriamente ao Espírito de Deus. Alma. O salmista, no Salmo 42, ele vai dizer: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós podemos perceber que ele faz questão de dizer que essa alma, ela é sedenta por Deus. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde estás? No verso 5 ele diz: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Ele tenta dizer para a sua alma: alma, acalme-se, alma, tem solução para a sua vida, alma, tem solução para o seu problema. Porque nós podemos perceber que no verso 4 ele diz: lembro-me destas coisas, lembro-me destas coisas, de quando dentro de mim se me derrama a alma. Aí ele diz: olha, de quando passava, como passavas eu, com a multidão de povo, em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Muitas vezes a alma, ela está animada, ela vem para a igreja, e aí ela está querendo adorar o Senhor, e ela está festiva, mas muitas vezes a igreja está em festa, e a alma está em lágrimas. Muitas vezes você quer regozijar, mas a sua alma está abatida, e aqui o salmista está dizendo: ei, alma, espera aí. O Espírito, ele deve controlar a alma, mas às vezes nós nos desesperamos. Queridos, às vezes a gente toma tanta porrada no popular, é tanta pancada no queixo. Eu gosto de usar esse termo queixo porque Davi usa isso. No Salmo 142, Davi fala sobre isso: quebras os queixos dos meus adversários. Quebras os queixos. No Salmo 142, ele faz questão de frisar acerca disso. E depois ele diz: quebras os dentes dos meus inimigos, dos ímpios. Então é um termo que às vezes ele usa esse termo para poder entender que existe uma guerra, existe uma luta, e muitas vezes nós temos que golpear a nós mesmos. A nossa alma, ela fica abatida. Agora imagina um homem que tem tudo, mas esse homem, ele não pode gozar dos bens que ele conquistou. E se ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, de que valeria se não desfrutar da prosperidade? Da mesma forma nós podemos perceber um homem que não se satisfaz. Olha o que diz no verso 7: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Queridos, tem gente que é assim. Uma vez tinha um comerciante, amigo meu lá em Tabatã, e ele disse que uma vez ele estava reclamando, e ele começou a reclamar que o comércio estava vendendo pouco, que as coisas não estavam indo bem. Na cabeça dele, ele achou que estava ficando pobre, porque não tinha saída no comércio. E aí alguém chegou para ele e fez uma pergunta simples: o que você vendeu hoje? Dá para você comer? Calou a boca e nunca mais reclamou. Às vezes nós reclamamos de barriga cheia, porque queremos fazer, a nossa alma não se satisfaz. Há uma insatisfação em nós, porque muitas vezes nós não temos aquilo que gostaríamos de ter. Nós ficamos olhando para aquilo que nós desejamos, mas esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Nós não somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. E aí vem Salomão e escreve
esse livro para que nós possamos entender. Irmãos, passaremos por dificuldades e provações, mas precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Todo o trabalho do homem é para a sua boca. Na versão NVI, o texto diz assim: melhor é contentar-se com o que os olhos veem, do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. É melhor se contentar com o que você tem, do que ficar desejando as coisas. E quantas pessoas que esquecem de viver o hoje, porque só pensam no amanhã. Quantas pessoas esquecem de aproveitar a vida hoje, porque se esquecem de amanhã. Sabe, queridos, às vezes quando você vem no culto e você sente a presença de Deus de tal forma, é claro que o desejo do nosso coração é que nós fôssemos arrebatados em espírito, assim como foi João em Apocalipse. Quando eu penso daquela cena, João preso na ilha de Patmos, ele estava ali com seus pés na ilha de Patmos, aprisionado, mas aí o anjo vem e leva, arrebata ele em espírito, lá no capítulo 1, e aí o anjo começa a mostrar a ele todas as coisas, para que ele pudesse escrever o livro de Apocalipse, a revelação de Deus para nós. Mas isso nós só vamos conseguir se nós estivermos desconectados da alma e conectados com o Espírito. Nós precisamos encher o Espírito e não alimentar a alma. Tem pessoas que querem resolver todos os problemas, mas se esquecem de buscar a Deus. Então a alma, eu quero dizer para você, a alma não se satisfaz nunca. Observe o que Salomão diz em Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Provérbios 27, 20, ali ele está falando de uma coisa: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Os olhos dos homens nunca estão satisfeitos com o que vê. O homem sempre quer mais, mais, mais e mais. Lembra de Ló e Abraão? Ele olhou para as campinas de Moabe e disse: é lá que eu quero. Ele olhou a terra plana, a terra fértil, ele falou: é aquilo que eu quero. Os olhos nunca se fartam do que vem. E tem pessoas que é assim, eles estão construindo uma casa agora, já estão pensando outra. Compram uma casa na praia, amanhã já está pensando no barco. Parece que não conseguem viver uma coisa de cada vez. E Salomão faz questão de frisar na sua palavra. E no verso 10 ele diz: olha, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Salomão aqui está dizendo que todo homem é pecador, todo homem é falho, todo homem é fraco. Em Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Em Romanos 6, 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, todo homem é falho, é pecador. Todo homem então é mortal. Todo homem um dia vai ser esquecido. Aí você vai dizer: não vai acontecer comigo. Vai. Quantas gerações vão se lembrar do seu nome? Talvez você não saberia responder, porque a gente acha que a gente é imortal. A gente acha que a gente vai existir a vida toda. E o que Salomão está dizendo: olha, querido, eu quero dizer para você, é duro, mas o fim inevitável do homem, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos ser caídos no esquecimento. Mas é por isso que nós precisamos aprender a viver. É por isso que nós devemos preocupar tão somente com a nossa vida acima do céu, acima do sol, e não com a nossa vida abaixo do sol, porque aqui na terra o seu nome vai ser apagado, mas lá no céu, se você fez o que deveria fazer, se você buscou o Senhor enquanto estava vivo, lá o seu nome vai ser lembrado eternamente, mas aqui na terra não. E ele diz: como pode a criatura contender com o Criador? Quem é o homem para discutir com Deus? Imagine, o homem é nada comparado a Deus. O Senhor criou, imagina um Deus que pega um homem, barro, amassa, molda e sopra o fôlego da vida. E aí vem a criatura e quer contender com o Criador. Imagina,
E nós vemos isso todos os dias. O homem quer ocupar o lugar de Deus na história. E no versículo 11 ele diz: olha, é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Se você ler esse texto na versão NVI, ele está falando que falar demais também é tolice, é vaidade. Nós devemos controlar a nossa língua. Tem gente que não consegue controlar a língua. Tudo que vem na boca fala. Repreenda isso. Porque se você usar a sua língua mal usada, casamentos acabam, pessoas se divorciando, amigos acabam se separando, irmãos acabam partindo da casa de Deus. Isso tudo por conta de uma língua, o menor órgão do corpo humano, um dos menores, mas tem um poder de destruição, como uma fagulha que cai dentro de uma mata e muitas vezes incendeia um bosque todo. Assim é a língua. E o grande problema é que Salomão diz: olha, a palavra, depois que ela sai da boca, não torna mais a boca. Depois que você falou, não adianta tentar consertar. Aí é melhor você ficar com a boca calada do que tentar consertar, porque às vezes não tem solução. Então é preciso entender que falar demais é tolice, é vaidade. E para encerrar, ele diz assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Queridos, nós podemos perceber que somente Deus sabe o que é melhor para mim e para você. A Bíblia diz que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar. O Senhor tem planos de bênçãos para as nossas vidas, tem planos de paz, tem planos de nos dar tudo aquilo que nós almejamos nele. O Senhor conhece a minha e a tua vida, por isso o Senhor tem planos para nós. Por isso Ele sabe exatamente o que é bom para mim e para você. É tanto que lá em Romanos Ele diz: olha, nós devemos buscar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Não é fazer a nossa vontade, mas é a de Deus. Imagina, se você tem dúvida para que você nasceu, você deve perguntar ao Criador, foi Ele que te criou. Tem pessoas que tentam inventar coisas: eu nasci para isso, a minha função é essa. Não. Você já alguma vez parou para perguntar a Deus: Senhor, para que eu fui projetado? Qual é o teu sonho para a minha vida? Porque de repente o seu sonho de Deus para a sua vida é que você possa ser, quem sabe, um pastor, um evangelista, um levita na casa do Senhor. Quem sabe o sonho de Deus para a sua vida é uma profissão totalmente diferente daquela que você está hoje. Por isso que você precisa perguntar para Deus: Senhor, o que tu queres? Talvez o seu sonho é medicina, mas Deus diz: olha, você não vai fazer medicina, eu te projetei para outra coisa. E muitas vezes a gente quer fazer uma coisa que Deus não nos criou para isso. E aí quando você faz uma coisa que você não foi criada, muitas vezes gera insatisfação, gera insegurança. Muitas vezes você fica meio perdido porque você não foi planejado para aquilo. Por isso pergunte a Deus qual é o projeto dele para a sua vida. E ele diz: quem pode declarar ao homem o que será depois dele? Quem pode declarar para mim ou para você, depois que nós partirmos dessa terra, o que foi depois de nós? Ninguém pode. Então somente o Senhor. Por isso que Salomão faz questão de dizer: olha, sobretudo, aproveita a vida, aprenda a viver, aprenda a gozar de tudo aquilo que o Senhor Deus tem te dado, porque tudo aquilo que você tem, Deus tem te abençoado para que você possa usufruir, para que você possa ter prazer naquilo que você tem. E é por isso que nós precisamos aprender a viver e a andar com Deus todos os dias de nossa vida debaixo do sol. Ame a Deus, sirva a Deus, ande mais profundamente com Deus, saia da superfície, aprenda a mergulhar nas profundezas de Deus e deixa Deus guiar a sua vida. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor. Convidar a irmã Patrícia novamente para louvar ao Senhor. Aproveitar que ela está aqui, não é todo dia que ela vem, né, irmãos? Então nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor novamente. E que antes de você, enquanto você ouve esse louvor, você comece a pensar na sua vida, aquilo que Deus já te comissionou a fazer, aquilo que o Senhor te chamou para fazer,
aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, que de repente você não tem dado valor, mas que você possa aprender com Deus todos os dias da sua vida. Amém? Aleluia. Mais uma vez vamos adorar o Senhor Jesus, né? Eu quero dizer que nessa noite eu senti que Deus estava movendo corações aqui. Quando eu estava louvando o Louvor Filho, uma pessoa que entrou aqui essa noite, entrou muito preocupada. Só Deus sabe, você e Deus, o que você tem falado com Deus. Você olha para as pessoas te olham, vê você sorrindo, mas não é isso que você está. É como o pastor disse agora, a palavra de Deus. Por dentro, só Deus sabe como está a tua alma, o teu coração. Tanto que eu falo para você nessa noite, Jesus, acalma o teu coração nessa noite. E Ele diz para você, não saia daqui duvidando daquilo que eu tenho contigo na terra. Não saia duvidando dos meus projetos para a tua vida. Muitos estão do teu lado, mas não sabem o que você e eu tem em particular. Eu não podia deixar de sair sem falar isso nessa noite. Você é o filho, você tem um pai. Ainda que nessa terra te persegue e te maltrata, você tem um pai que te ama, um pai que cuida de você e tem cuidado de você nos mínimos detalhes. E eu quero dizer nessa noite, o Senhor fala para ti, sou eu, Deus, contigo. Toma posse em nome de Jesus. Eu não sei quem é, mas se você sentiu, toma posse. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Senhor, Tu és o meu fôlego, a minha vida. Eu preciso do Senhor. Sem Ti eu não sou nada. Aleluia, aleluia. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio se secou. Seu sorriso no caminho se perdeu. Quando saiu de cena só para conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu derramei minha graça pra você cantar. Eu te enchi de forças pra me adorar. Eu me levantei para poder profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim, olha só, eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito irei alegrar, se estiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação sinta aí agora. Agora, 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 agora. Receba a ousadia e o toque das minhas mãos. Seja agora transformado com minha unção. Agora, toma posse nessa noite. Aleluia. Eu creio, Deus, no milagre na minha casa, Deus. Aleluia. Ele diz pra você nessa noite, crê nisso. Eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu vou sarar, coração aflito irei alegrar, se estiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não
Declara para Ele que você precisa de renovação na tua alma. Agora, 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 agora. Receba a ousadia e o toque das minhas mãos. Seja agora transbordado com minha unção. Olha só. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença e agora. Eu nunca me esqueci de você. Lembro de cada detalhe desde quando você nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Quem te viu foi Deus. Ele te viu, Ele é o seu Deus. Aleluia, eu agradeço. Eu quero pedir oração aos irmãos, a favor do meu padrasto, que está fazendo quimioterapia, radioterapia, e esses dias ele tem passado muito mal. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem por ele, se pudesse apresentar. O nome dele é Raimundo. Pela minha mãe, que também está com a coluna bem, e a gente está longe, então fica muito angustiado às vezes, né? Pela mãe da nossa irmã Lu, que está precisando. E eu quero dizer nessa noite que eu recebo a minha vitória e você toma posse da sua, em nome de Jesus. Eu agradeço. Bem, irmãos, uma pena que nós temos que encerrar o culto, né, irmãos? Uma pena, né? Como é que diz? É uma pena, né?